Graças a Deus, igreja. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como reviver a chama do Espírito, né? Reviver o fogo. Como que a gente vai reviver isso? E para quem ainda não queimou, não sentiu esse arder do queimor no coração, a gente vai aprender como fazer isso. Hoje a gente vai aprender muita coisa. E a gente vai falar um pouco sobre o rei Saul, que foi destituído porque perdeu o fogo do Espírito, ele não reacendeu a chama, e Davi, que foi o seu sucessor, que recebeu essa chama. Mas lá na frente a gente vai ver também que o rei Davi era pecador como a gente, e ele caiu também. Mas o forte está que ele ficou, perseverou e reacendeu essa chama. Amém? Vamos ler um pouquinho a Bíblia aqui, em 1 Samuel 15, o verso 22 e o 23. Amém? Diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto ao que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal de idolatria. E assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. Esse aqui foi o profeta falando o profeta Samuel falando para Saul, quando ele foi destituído do poder do Espírito Santo. O que acontece nesse momento aqui? Eu vou contextualizar vocês. O rei Saul recebeu uma ordem de Deus para invadir uma cidade e acabar com tudo. Só que ele deu uma olhada nos bois lá, deu uma olhada no povo, falou: cara, e se eu guardar um pouco de boi aqui? Mas Deus deu uma ordem clara: vai lá e destrói tudo. Só que ele não, ele pensou no material. Às vezes a gente é assim, a gente pensa no material, né? Aí ele pensou: não, vou guardar um pouquinho. Aí, por causa disso, Deus falou para o profeta: vai lá e fala para Saul que ele vai ser destituído do reinado. E ele não acreditou, falou: não é possível que Deus vai tirar sua casa disso. Mas, às vezes, desobedecer a Deus é muito pior do que muitas coisas que a gente faz, muitos pecados que a gente acaba cometendo sem ver. Mas desobedecer a Deus, se Deus pedir para você fazer algo, vai e faz. Mesmo sem querer, vai e faz. É melhor o filho que vai e faz sem querer do que o filho que fala que vai fazer e acaba não fazendo. Então a gente tem que ter isso. Mas, quando eu eu fiquei sabendo que eu ia trazer essa palavra, eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor me dê direção. Como que eu vou falar com esse povo lá? Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, né? Aí, sábado passado foi o aniversário do meu menino, fez 1 ano, o Levi. E aí o pastor Gar foi lá assar carne pra gente e tal. E eu estava recebendo a visita da minha cunhada, né? Que veio de Jussara para o aniversário. E aí o Levi sempre dorme ali por volta das 10, 9h30, 10 horas, tudo bem. E nesse dia a gente tinha a visita da minha cunhada com 2 priminhas. Uma um mês mais novo que ela e outra mais velha. E não sei por que cargas d'águas, a mais novinha começou a acordar, assim, de períodos. Deu mais ou menos assim, 11 horas, ela acordou chorando, desesperada. Meu Deus. E aí o Levi, como a gente está morando em apartamento, lá tem muito barulho nesse horário. Eu pensei: não vai acordar. Acho que ele escutou o som do choro e ele acordou. E ele acordava desesperado, a mãe dele lá, porque eu todo mundo. Só que a criança, a minha sobrinha, não sei, eu acho que ela estava com cólica, ela começou a acordar tipo de 1h30, seguidamente. E num belo horário, umas 2h30 da manhã, ele acordou. Só que ele acordou querendo viver a vida já. Acho que é de dia, não vou dormir. E a mãe dele pegou, tentou fazer dormir, não dormia. Aí eu peguei e fui lá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo resolver esse negócio. Peguei o Levi. E aí, 2h30 da manhã, a gente desceu no elevador, foi passear, andou. Aí eu comecei a louvar a Deus, cantar. E nada da criança, abriu a boca de sono, mas queria dormir. Eu falei: meu Deus. E aí, eu resolvi só vamos pro quarto. Vamos subir para o quarto. Aí subi. Aí no que eu subi, eu comecei a orar. E aí eu lembrei que eu ia trazer a palavra aqui, eu já começar a pedir para esse povo de lá. Então, já comecei a pedir, clamar. Eu sei que naquele momento eu comecei a louvar a Deus de uma forma que eu nunca tinha feito ainda. E clamar a Deus:
no meu íntimo, né? Porque às vezes a gente acha que tá gritando, falando. Eu não podia fazer aquilo naquele momento, porque estava todo mundo dormindo lá, o bebê tinha dormido. E eu comecei, e o fogo, e vem fogo, e vamos levar fogo para esse povo, e vem espírito, e vem. Quando eu vi, já tinha passado quase uma hora, e o Levi tinha dormido. Eu falei, glória a Deus. Eu pus ele lá, e dormi com a certeza que a semana seria top. Eu falei, nossa Deus, muito obrigado por esse renovo. Teve que acordar o Levi. Eu tive que ficar com o Levi mais de horas para receber ficar cheio do Espírito Santo. Lembrando que eu ia trazer a palavra que mexe comigo. Eu falei, nossa, a semana vai ser top então. Agora eu estou revestido de fogo do Espírito Santo. Agora vai ser top a palavra. E assim caminhou a semana, né? Só que cada semana a gente vem cá e recebe o quê? Um pouco do Espírito, um pouco do fogo. E a gente sai daqui revivado, caixão. Mas durante a semana acontecem várias coisas que podem fazer a gente perder esse fogo. Por isso, às vezes, a gente tem que estar sempre vigiante, e sempre orando, e sempre preparado. Por exemplo, o rei Saul não estava preparado, não estava orando e caiu. E aí, o profeta Samuel teve essa pura missão de levantar uma pessoa para ser o novo rei. E aí Deus fala para ele, ó, vai lá e pega um dos filhos de Jessé. Aí o profeta ficou com medo, cara, eu sou profeta do rei, como é que eu vou fazer isso? Se eu for lá, o rei vai ficar bravo e vai me matar. Aí Deus fala assim, não, já que você está com medo, faz assim, leva um carneiro e faz uma oferta, para que você vai fazer uma oferta na casa de Jessé. E ele foi para fazer essa oferta, e com a desculpa de fazer a oferta, mas ungir o novo rei, sem ele saber que ele seria o novo rei. Ele tinha que ungir, mas ele tinha que ungir, já que Deus mandou, vou lá ungir. O que ele fez? Chegou lá. Qual que é a premissa de um profeta quando chega numa casa para ungir o novo rei? Ele chegou na casa de Jessé, tinha vários filhos. Ele pensou, não, cara, é o primogênito, o primeiro, o mais forte. É esse aqui, Senhor. Ele falou, não. Aí veio o segundo, é esse, Senhor. Veio o terceiro, é esse, Senhor, também, não é. Cargas dadas, tinha 6 homens, são 7 homens na casa, à toa, esperando ser ungido. E aí Deus fala, não está aqui. Aí o profeta fala, Jessé tem mais um? Tem? Uai, eu acho que tem. E era Davi, que estava o quê? Apacentando as ovelhas. Todo mundo à toa e Davi trabalhando. E aí ele mandou chamar lá. E eles ungiu Davi naquele momento. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que você vai ser ungido dentro da sua casa. O primeiro momento é esse, você tem que ser ungido dentro da sua casa. Não precisa saber, não precisa todo mundo ser crente na sua casa, mas eles precisam saber que você é crente, que é onde eles precisarem de buscar um reforço, um refúgio, você está alicerçado em Deus. Então, primeira coisa, você vai ser ungido na sua casa. Se unja, peça o Espírito Santo, peça esse batismo, reacenda essa chama na sua casa. Assim foi Davi. Primeiro ele foi ungido em casa, sem ninguém entender nada, né? Porque o profeta não poderia falar que ele seria. E aí a guerra veio, e como todo mundo sabe, Golias estava ali do lado dos filisteus, e a guerra, e o rei Saul precisando vencer essa guerra, teve uma ideia, falou, vamos pegar o melhor dos seus filisteus e o melhor do meu, e vamos guerrear, aquele que vencer, ganha. Só que o que acontece? O Golias ficou ali, acho que alguns dias, chamando, tem homem aí? Ninguém respondia, porque o homem era alto. A Bíblia fala que ele tinha aproximadamente 2,90 metros de altura. Então imagina, ele já destacava. Ele fala assim, tem homem aí? E foi passando um dia, 2, 3, 4. E um belo dia, Jessé falou assim, Davi, vai lá e leva comigo para os seus irmãos que estão na guerra. Tinha 3 irmãos dele, e aquele que era o primogênito estava lá, na força de batalha, estava ganhando. E aí Golias falou assim, tem homem aí? Aí Davi escutou. Como assim? Como tem homem? Vocês não é homem, não? Eu dei uma olhada, vocês não é homem, não. Ninguém vai lá, não? Acho que o irmão mais velho falou, tá, fala baixo. Se ele te escutar, ele vai querer brigar com você. Ele falou, não faz sentido. Aí só que Davi era esperto. O que Davi fez? Ele foi lá no rei e perguntou assim, rei, quem vai ganhar quem vencer esse gigante aí? E aí ele ficou sabendo que quem ganhasse, quem vencesse o gigante, a sua casa ia ser destituída de impostos, ninguém precisava mais pagar impostos. Imagine, no mundo de hoje você não precisa pagar imposto, ninguém de sua casa precisa pagar mais imposto. Então, um feito, hein? Ia casar com a filha do rei, uma das filhas do rei ia casar, e ia ganhar muitas riquezas. Imagina,
Esses eram todos os prêmios que Davi ia ganhar se ele vencesse o gigante. Aí ele já pensou, cara, eu vou ter que ir. Ele falou para ele, eu vou. Aí Saul, não, pera. Você não vai assim não, você precisa pôr minha armadura. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesse momento. Você vai pôr minha armadura. Davi foi lá e vestiu a armadura. Quando Davi vestiu aquela armadura, o que aconteceu? Ela era muito pesada para ele. Então, às vezes, a armadura que você quer vestir é de outra pessoa. Talvez você quer fazer algo que outra pessoa faz. Só que você tem que lembrar que você é único. Você tem que vestir a sua armadura. Você tem que estar preparado, amém? Então é isso, a segunda coisa que tem que entender. A gente tem a própria armadura. A gente tem que se, como diz lá em Efésios 6, a gente tem que vestir essa armadura. A nossa própria armadura. Não querer procurar a armadura dos outros. A terceira coisa que a gente aprende aqui, que aí Davi foi lá enfrentar, falou, eu vou do meu jeito. O rei, eu acho que o rei já tinha desistido, porque Davi estava lá fazendo tanto, não sei o que, você quer ir, vai. E Davi foi. Ele pegou a funda, que era tipo um estilingue naquela época, 5 pedras. Aí você pensa comigo, 5 pedras? Ele não era um bichão, ele não ia matar a primeira? Mas ele foi preparado. O plano era um só, matar o gigante, o pau gigante. Mas ele levou 5 pedras, porque mais perto, não, Ele tinha mais 4 para poder tentar. E ele foi. E assim, ele venceu, derrubou o gigante. Aí você pensa, cara, deu certo, agora Davi é o top, vai virar rei. Calma, tem um processo. A gente tem que entender essa noção. A gente recebeu uma palavra profética, não é certeza que aquilo vai acontecer de um dia para a noite. Tem todo um processo. Quando você forma, você pega o diploma, você já está empregado? Não, né? Tem todo um processo. Se você hoje ficasse doente, vamos supor, estou doente. E aí, de uma hora para outra, você vai para o hospital e tal, e chega lá e fala, todo tumor tem que ser operado essa noite, você precisa ser operado agora. O cara vai lá, faz um X, marca rápido a sua cabeça, vamos arrancar o tumor, aí chega o médico tem que informar. Eu sou médico residente, estou aprendendo ainda. Você vai dar, aí você prefere esse médico residente que está querendo operar você, ou um médico experiente? Lógico, não estou experiente, logicamente. Então, às vezes é assim, Deus deu aquela profecia, mas talvez você não está preparado ainda. Então Davi não estava preparado para ser rei. E o que acontece? Deus foi preparando Davi. Como? Saul, aqui a Bíblia fala que Saul, depois que o Espírito Santo saiu dele, que ele perdeu essa chama, não reacendeu a chama, um espírito maligno da parte de Deus vinha e entrava nele e ele ficava possuído. E aí descobriram o quê? Que Davi tocava harpa. Cara, Davi era feio. Davi era pastor, tocava harpa. Ele nesse meio termo já tinha matado um leão, matado um urso e ainda matou um gigante. E tudo isso antes de receber a unção de Deus. Mais uma coisa que a gente aprende. A gente pode ter qualidades, a gente pode se qualificar, porque vai chegar o momento que Deus vai te usar. E outra coisa que a gente aprende é que a gente tem que estar sempre preparado. A Bíblia fala que Davi era bonito. Então ele era bonito de feição, então ele estava sempre preparado. O cara tocava harpa, tocava tudo. E aí, o que aconteceu? Mandaram chamar Davi para tocar harpa. E quando ele tocava a harpa, um demônio, ou o espírito que estava no rei Saul saía. Que louco isso, né? E nesse momento, o que acontecia? Davi aprendia como era, como o rei Saul tratava os seus. Ele estava aprendendo naquele momento. Ele ainda não tinha casado ainda com a prometida que ele ganhou. Mas ele já estava lá aprendendo. Estou aprendendo aqui. Só que Davi fica amigo de Jonatas, que era um dos filhos de Saul. Nunca amigo mesmo. Tanto que o rei começou a ficar com inveja. Cara, faz sentido assim. Ele é bom em tudo. Tudo que faz dá certo, porque o Espírito Santo de Deus já estava nele. Ele se preparou, ele se capacitou e ainda mais, se encheu do Espírito Santo. Aí não tem como perder a batalha. As dificuldades vão vir, os problemas vão vir, mas com o Espírito Santo você vai passar. Glória a Deus. Vai passar pela prova, fazer glória a Deus. Amém? A gente já viu que as dificuldades vêm, os problemas vêm. A gente tem essa noção de que quando a gente fica cheio do Espírito Santo, a gente vai fazer coisas maravilhosas. Mas só que se eu perguntar para vocês, existe alguma passagem na Bíblia falando que Davi ressuscitou alguém? Algum milagre ele fez? Não. E ele era o quê? Cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que a gente precisa
fazer coisas grandiosas, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Cada um recebe o Espírito Santo de uma forma. Cada um se manifesta de uma forma. Então a gente tem que ter esse discernimento. Quando a gente passa, por exemplo, eu ouvi que tem alguns irmãos que acham que para expulsar o demônio tem que gritar. Eu não sei por que isso. O demônio é surdo? Não sei. Você tem problema de audição, mas quando você está na audição, você precisa disso. Por exemplo, eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Se tiver um semáforo, o semáforo, ele é parado, ele é mudinho, ele não fala nada. Mas às vezes a gente passa sem ver o semáforo. Quando a gente está chegando perto dele, está lá, plaquinha de 40, você sabe que tem um semáforo. O que você faz? Você diminui a velocidade e passa. Porque se você passar com pressa, você vai ser multado. Então o semáforo não faz nada, ele só está lá parado. Então todo mundo sabe que ele tem autoridade de multar você automaticamente. Então você já vai e paga. Às vezes a gente tem que ter essa autoridade, às vezes a gente não precisa fazer muita coisa. Só ter esse revestimento, receber essa chama do Espírito Santo. Então você tem que ter esse entendimento. E aí, Davi, continuando aqui essa história longa de Davi e Saul, Davi queria casar, né? Só que Saul prometeu a filha, e ele pensou, vou dar a filha mais velha. Só que, nesse meio termo, Saul prometeu ela para outro. Aí ele falou, agora vai ter que ser Mical. Não tem como ser a que eu tinha prometido. Aí eu falei, beleza. Só que isso vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que ir lá, além de ganhar riqueza, ganhar tudo, ele ganhou a filha, mas aí o rei já estava com ciúme, já queria tomar um jeito de desfazer de Davi, sem saber que ele era o cara que ia subir o trono. Hein? Eu vou ter que desfazer esse livro. Então é o seguinte: você vai lá e eu preciso que você me traz crepúsculo, falei você? Sem crepúsculo, prepúcio, isso aí, ó, saiu, prepúcio. Eu preciso que você traga 100 prepúcios filisteus. Por quê? Naquela época você precisava ser circuncidado para receber o Espírito Santo e provar que você é de Deus. Só que os filisteus não faziam isso. Depois vocês vão pesquisar, o que é esse prepúcio? Davi tinha que trazer 100 prepúcios. Tinha que matar o filisteu, tirar a armadura dele e cortar o prepúcio do filisteu. Só que Davi era bichão. Pediu 100 e trouxe 200. Eu não vou levar 200. Aí acabou. Aí o povo começou a cantar a música de Davi. Davi é rei, aquele que traz, que vence todos, derruba todos. Aí ficou mais ciumado ainda o rei. Mas assim ele casou. Ele casou com Mical, porque o rei falou, vai fazer. Então, naquele momento ele reacendeu a chama do Espírito Santo na mulher de novo. E ele foi e venceu os filisteus. Casou com Mical. Só que aí o rei falou, vou precisar matar Davi. Aí ele já viu que o trem ia dar ruim, que o povo queria Davi para ser o rei naquele momento. E ele falou, preciso acabar com ele. Aí Mical vai lá e fala, Davi, foge. Foge porque meu pai vai te matar. E assim, Davi fez, fugiu. E foi para a caverna de Adulão. Aquela passagem que fala que Davi chegou lá. Imagina, esse cara que foi destruído, era para ser rei, ainda não tinha sido rei. Tinha matado Golias, tinha matado gigante, matado leão, foi se esconder do rei numa caverna. Só que quando ele chegou nessa caverna, o que tinha lá? Todo mundo que fugia, de dívidas. Estava a nata da nata dos ruins, tudo na caverna. Aí Davi falou assim, cara, Deus, o que Deus tem de mim? Ele vai lá, faz o cara me ungir, fala que você é rei. Mas Davi, normalmente, ele desistiu do propósito que Deus tinha colocado no coração dele. Que Davi começou a profetizar entre os caras que estavam na caverna. Tanto que se você for mais à frente na palavra, você vai ver o quê? Que lá de dentro saíram os seus melhores guerreiros. Então, Davi faz uma coisa que aprende. Não sei aonde você está ou aonde Deus vai te colocar, mas sempre você tem que estar preparado para levar a palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo possa ter você ter essa certeza que o Espírito Santo está com você a qualquer momento, a qualquer lugar. E aí, a palavra fala que Saul morreu, foi com a guerra e morreu. E aí o povo já levantou Davi como rei. Imagina, você chegar nessa fase que o povo quer você como rei, quer você como líder, quer você ali para. Não, chama fulano, que esse resolve. Chama fulano de ciclano, que esse resolve. Tudo isso só é possível porque Davi se capacitou, se preparou e sempre estava no trabalho, nunca parou de trabalhar. E outra coisa, recebeu o Espírito Santo. Então a gente está aprendendo que
a gente tem que receber o Espírito Santo e sempre estar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquilo que nos capacita, é aquilo que nos faz cada vez mais estar repletos. Aí você pensa, agora é só vitória para Davi, agora ele é rei. Mas não é assim não. Davi continuou guerreando, lutando, pelejando, e mesmo com o Espírito Santo ali, em um determinado momento, Davi, já numa altura lá, ele ficou rei, poderoso, mas com o Espírito Santo, e ele conseguiu, um dia, não sei que bobeira, Davi deixou o Espírito Santo um pouco de lado, e aí ele viu Betseba tomando banho, ele já era rei, e Betseba era uma mulher casada. O que ele fez? Já pensou na cabeça dele, quem que é o fulano? Pesquisou a ficha ali e descobriu que ela era esposa de um soldado dele. Já está fácil, vou colocar esse cara aqui de frente para ele morrer. E aí eu caso com ela. E nisso, Davi já tinha pegado ela como mulher. Já pegou ela e levou para casa. Você vê, naquele momento, certeza que Davi estava sem o Espírito Santo. O mais massa da Bíblia é que Deus podia deixar isso de fora. Podia só falar coisas boas de Davi. Mas não, Deus mostra que Davi era um homem, como nós somos homens. E que ele caiu, ele pecou. O simples momento da gente estar sem o Espírito Santo faz isso, que a gente possa cair. Então que a gente possa reacender cada vez mais essa chama do Espírito Santo. Ter certeza que sem o Espírito Santo a gente vai cair. Isso é fato. Voltando à minha história lá durante a semana, e eu pensei, agora eu vou chegar lá, vou falar a palavra, eu preparei a palavra. Aí na sexta-feira eu mandei para a pastora Leide. Pastora, está aqui o tema da minha palavra. Aí a pastora Leide falou assim, olha, eu não sei se o pastor já te falou, mas é o culto reviva. E esse tema que você escolheu aí não dá certo não. Eu falei, não, mãe, palavra preparada, já tinha tudo. Eu falei, agora sexta-feira a palavra já é domingo. Vai dar bom então. Eu falei, então beleza, ela mandou lá 10 temas, eu vou escolher um. Aí eu fui escolher um, não, vou escolher esse aqui. Aí eu tive que refazer a palavra tudo de novo no sábado. Só que, se a gente for parar para pensar, assim, durante a semana, a gente vai perdendo um pouco o fogo do Espírito Santo, né? Se a gente não reavivar durante a semana, ainda mais nesse meio de férias, né? Vai acontecer o quê? A gente vai cair. E aí, nessa noite, não sei cargas d'água, ele acordou de novo. E que hora que ele acordou? Ele perto das 2h50, quase 3 horas da manhã. E aí, a mãe do Levi foi lá ficar com ele, porque estava assim, dormia, assim, não dormia. Aí o que eu fiz? Já que ela não vai dormir, eu não posso fazer nada, porque eu tento até ir lá. Só que eu chego lá e quero a mãe. Lembra daquele família dinossauro? Que tinha o Dino, e chegava lá assim, eu chegava e o bebê falava assim, mamãe. Esse tipo de gente ele não me quer, ele só quer a mãe. Aí eu falei assim, já que eu estou aqui, vou orar. Aí eu ajoelhei e fui orar. Aí eu comecei a orar pela minha família, orar por. Eu comecei a orar por vocês também. Eu vou orar pelo pessoal lá de nome mesmo. Vou reacender aquela chama que eu preciso reacender aqui. E orar. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo ajoelhado. Acho que foi 1 hora ajoelhado. Não fiquei tanto. Aí doeu, eu levantei. Eu orava, só que eu estava orando, eu estava levantando. Eu falei, não vai dormir mais não? Vamos orando. E vamos orando e tal. E eu levantei e fiquei de pé. Então orando, e veio fogo, Espírito Santo, e sangue. Aí vem a mãe, que eu não sabia que eu estava lá acordado, né? Na hora que ela entra no quarto, misericórdia, que susto é esse? Uma sobração. Eu falei, Deus, o Levi viu? Já era 4h30 da manhã, não nessa noite. Aí o que aconteceu? Isso a gente gravou hoje 8 horas da manhã. Das 8 horas da manhã, aí Deus, nessa oração aqui, mudou tudo. Eu ia falar de Jesus lá no Novo Testamento. Deus tornou seu pai no Velho Testamento. Você vai falar de Davi, não. Então mudou tudo. Então, de sexta-feira eu tinha uma palavra, no sábado eu já preparei outro, e no domingo eu fiz outro. Então, olha, Deus, não sei para quem é essa palavra, mas Deus tinha algo para fazer nessa noite. Aleluia, algo para fazer com vocês. Alguém que precisa reviver essa chama. Assim como Davi caiu, você pode ter certeza que cair é ruim, mas levantar é divino. E que o Espírito Santo de Deus possa cada vez mais nos capacitar. E que a gente possa ter esse discernimento, que a gente
nunca vai estar sempre cheio. A gente tem que sempre clamar mais e mais. Ainda bem que o Levi acordou essas 2 madrugadas, né? Eu me capacitei mais e pedi mais do Espírito Santo. Mas Levi não precisa mais acordar de madrugada. Eu vou fazer o compromisso de eu mesmo acordar, assim precisar do Levi de acordar. E que o Espírito Santo possa nos encher cada vez mais. Amém? E era isso que eu queria trazer para vocês, esses pontos. Que você vai ser ungido na sua casa. Primeiro, se unja na sua casa. Se prepare, se capacite, porque Deus vai levantar você. Deus, olha, esteja trabalhando. Deus nunca vai atrás dos desocupados. Deus sempre vai atrás dos ocupados. Porque tem certeza que aquela pessoa que trabalha bastante, ela já tem zelo naquilo que ela faz. Então o que é algo mais? Então Deus fala, não, vem para cá, eu preciso de você aqui também. Então Deus vai te levantar. Não se preocupe, você vai cair, você vai pecar. Olha, uma coisa também que eu vim aprendendo é que tudo que nasce pronto vai cair. Porque Adão nasceu o quê? Pronto. Deus falou, socorro. Teve que vir o segundo Adão, que era Jesus, que teve que nascer lá do ventre, como pequeno. Ter todas as flagelações que a gente tem. Passar tudo que a gente passa. Para depois começar o ministério dele. Então, Jesus já não nasceu pronto. Ele nasceu no ventre de Maria e trabalhou como carpinteiro até os 30 anos para começar o ministério dele. Então imagina, ele já sabia que ele era filho de Deus. Mas ele teve que trabalhar 30 anos para poder começar o seu ministério. E aí a gente quer chegar na igreja e em 2 anos já quer virar pastor. Eu lembro que esse processo meu eu sou aspirante hoje, a pastoreio já tem mais de 5 anos. Vai atravessar a luta para a gente virar pastor. Não sei se no final do ano a gente vai se consagrar, porque a gente tem que passar por uma prova. Tem várias etapas, não é de um dia para a noite. E até lá, por exemplo, a minha esposa tem que escrever uma carta falando que para me liberando de ser pastor. Se ela também não assinar essa carta, também não tem como. E se eu tiver alguma dívida, eu vou perder, eu tenho uma carta de negativação de dívidas também. Nossa, você é pastor. Várias coisas. Imagina você falar no culto e ficar cobrando de você. Deve ser péssimo, né? Então, não é fácil. Então, você vai passar pela prova cada dia mais. Deus vai te acordar às 3 horas da manhã para você orar por alguém. Então, você esteja sempre preparado, sempre vigilante, porque Deus quer mais de você. E recebe essa chama, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Cristo,